O uso do vinho nos tempos bíblicos. No vídeo de hoje, um texto escrito por Donald Stamps e publicado no jornal Mensageiro da Paz em julho de 1984. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Este é o primeiro artigo de uma série sobre o uso do vinho nos tempos bíblicos, tanto pelos judeus como pelas outras nações. Este artigo será seguido por outros sobre o uso do vinho pelos cristãos neotestamentários. Nesta série, estaremos tratando do assunto: deve um cristão beber vinho? Esta é uma pergunta importante e deve ser respondida de acordo com os princípios bíblicos. Devemos dizer que a Bíblia aponta os princípios certos que devemos seguir em relação ao uso do vinho ou outra bebida alcoólica. Muitos que hoje fazem uso de bebidas alcoólicas dão como desculpa para isso o fato de que o vinho era bebido nos tempos bíblicos. Entretanto, isso só seria válido se o vinho que é bebido hoje fosse do mesmo teor que o bebido nos tempos bíblicos. Vamos examinar as questões. O vinho bebido hoje é o mesmo dos tempos bíblicos? Examinaremos as palavras originais usadas para o vinho. Iain, hebraico, oinos, grego. Oinos é a palavra mais comum para vinho no Novo Testamento. Refere-se simplesmente ao suco da vide. Podia ser fermentado ou não. É uma palavra que se refere simplesmente a suco de uva. No Velho Testamento, a palavra equivalente ao grego oinos é o vocábulo hebraico iain, usado 141 vezes. De acordo com a Enciclopédia Judaica 1901, iain significa vinho misturado com água. Portanto, oinos, a palavra mais comum no Novo Testamento para vinho, normalmente se refere a vinho misturado com água. A mistura podia ser de uma parte de vinho para 20 de água. Sem esta mistura de água, o vinho não poderia ser chamado oinos. Para indicar que a bebida não era misturada, água e vinho, a palavra akrastesteron era usada junto com vinho. Gleukos, grego, tirosh, hebraico, significa vinho novo ou vinho recentemente feito das uvas, vinho de poucos dias ou semanas. Siqueira, grego, shakar, hebraico. Shakar no Velho Testamento é a palavra usada para vinho ou bebida forte ou não misturado. O equivalente grego desta palavra no Novo Testamento é siqueira. Este vinho é mais ou menos o equivalente ao vinho vendido hoje nas casas de bebidas. Dados históricos. Examinando as palavras bíblicas e os dados históricos, verificamos que o vinho dos tempos bíblicos não é o mesmo vinho que usamos hoje. O vinho de hoje não é misturado com água, é vinho puro. O vinho bebido nos tempos bíblicos certamente não era assim. Chegamos a esta conclusão pelas seguintes razões. A maioria dos vinhos nos tempos bíblicos não era fermentada e nem embriagante. O professor da Universidade de Cambridge, Samuel Lee, diz que iain, ou oinos, vinho misturado, não só se refere a um líquido não embriagante, produto de fermentação, mas muitas vezes se refere a uma espécie de xarope grosso não embriagante, ou a uma geleia produzida por cozimento que podia ser guardada. Mais tarde poderia ser usada com pão, como usamos a geleia de uvas ou dissolvida em água, como refresco para se beber, uma mistura de 1:20. Assim, a maioria do vinho consumido nos tempos bíblicos pelo público em geral era suco de uva concentrado, cuja fermentação e propriedades embriagantes tinham sido removidos pela fervura.
Vejamos algumas citações extraídas de alguns escritores e historiadores antigos. De acordo com Plínio, historiador romano, este xarope grosso, semelhante à geleia de uva, era frequentemente passado no pão ou dissolvido em água na proporção de 1:20, tornando-se em refresco. Aristóteles disse: o vinho de Arcádia era tão grosso que era preciso raspá-lo dos odres de pele onde eram guardados e dissolver a raspa em água. Homero, no livro número 9 de sua Odisseia, conta-nos que Ulisses levou em seu barco um odre feito de pele de cabra, cheio de vinho tinto que, para ser bebido, era dissolvido em 20 partes de água. Columela e outros escritores que foram contemporâneos dos apóstolos nos informam que tanto na Itália como na Grécia era comum ferver o vinho, o que naturalmente não seria feito se quisessem preservar-lhe o conteúdo alcoólico. Antiguidades. O arcebispo Potter, nascido em 1674, nas suas Antiguidades Gregas, edição de Edimburgo, 1813, volume 2, página 360, diz: os lacedônios costumavam ferver o seu vinho sobre o fogo para depois bebê-lo. O professor Donovan diz em seu comentário bíblico, página 295, para preservar esses vinhos, os romanos concentravam o suco de uva, o qual era feito por evaporação, tanto espontânea, expondo-o ao ar, ou por evaporação sobre o fogo, para transformá-lo em xarope grosso. O Misna, que é a codificação das leis judaicas, declara que os judeus tinham o hábito de usar vinho fervido. O que entendemos de todas estas citações é que o vinho consumido, então, não era o mesmo que conhecemos hoje por vinho. Era quase sempre suco de uva concentrado, tendo sido removido suas propriedades de fermentação e embriagamento. A conclusão que tiramos de tudo isto é: ninguém pode defender o beber vinho hoje, baseando-se no fato dos antigos terem bebido vinho nos tempos bíblicos, a não ser que se prove que se está bebendo a mesma coisa que eles bebiam, o que evidentemente não é o caso. Vinho fermentado. Vamos agora examinar o uso de vinho fermentado. Quando o vinho era guardado em estado líquido por algum tempo, começava a fermentar. Entretanto, devemos notar que beber vinho sem mistura de água, o tipo usado hoje em nossa sociedade, era considerado bebedice até para os pagãos. Vinho não misturado era chamado shaker, hebraico, e era inaceitável tanto social como religiosamente. Veja Abacuque 2:15, Provérbios 23:31, Provérbios 21, Isaías 28:7, Amós capítulo 2, versículos 8 e 12, Amós capítulo 4, versículo 1, Amós capítulo 6, versículo 6, Provérbios 31, versículo 47 e Deuteronômio 21 e 20. Ao servir o vinho, devia-se observar. Nos tempos antigos, o vinho não misturado era geralmente guardado em jarros de boca estreita, chamados ânforae. Ao ser servido, o vinho era derramado da ânforae para uma vasilha grande chamada cráteres, onde era misturado com água. Dos cráteres, ele era derramado nos quíliques ou copos. Eles nunca serviam vinho derramando diretamente da ânforae para os quíliques. Eles misturavam com água primeiro, mistura que variava na porcentagem de 1:20. Portanto, tanto o beber como servir bebida forte ou vinho não misturado era considerado costume bárbaro e inaceitável, tanto social como religiosamente.
Além disso, os rabis judaicos diziam que qualquer comida não abençoada era impura e prejudicava quem a comia. Eles ensinavam que o vinho, a não ser que fosse misturado com água, não podia ser incluído na oração pelo pão. Os rabis insistiam que uma parte de vinho e 3 de água deviam ser misturados antes da oração. Outros rabis ordenavam a mistura de 10 partes de água a uma parte de vinho para poderem orar dando graças. Conclusão. A resposta para a primeira pergunta: o vinho bebido hoje é o mesmo dos tempos bíblicos? É não. O uso do vinho nos tempos bíblicos não era idêntico ao de hoje. Era um suco de uva sem fermentação espremido na hora, ou pasta ou xarope de uvas preservado, diluído e servido em até 20 partes de água por uma de vinho. Se fosse servido sem mistura, como bebida forte, era considerado bárbaro e inaceitável pela sociedade e não podendo ser abençoado pelos rabis. À luz destes fatos, é impossível defender a posição moderna de se poder fazer uso de bebidas alcoólicas, baseado no fato de que o vinho, como conhecido hoje, era usado nos tempos bíblicos. No próximo artigo, trataremos da questão: foi embriagante o vinho feito por Jesus nas bodas de Caná? Em outras palavras, era vinho fermentado ou não? O terceiro artigo tratará da posição do cristão e do padrão de Deus quanto ao uso de bebidas alcoólicas. Estamos procurando, com isto, ajudar aqueles que ainda têm dúvidas acerca do tema que está sendo desenvolvido nesta série. Não podemos jamais permitir que esses obstáculos impeçam nossa trajetória para o céu. Devemos sempre aperfeiçoar a nossa fé cristã e abandonar todos os impedimentos que são causa fatal de prejuízo espiritual. Em razão disso, esperamos que os nossos leitores possam aproveitar ao máximo as lições desenvolvidas nesta série de artigos. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.